Olá, amados, bom dia, graça e paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento nós faremos o comentário espontâneo, tanto a introdução quanto o comentário do livro ou da epístola de Filemon, que se trata, na verdade, a última epístola pastoral do qual nós faremos comentário. E sobre Filemon, o que nós podemos dizer? Primeiramente, Filemon era um cristão já com certas posses que morava ali na cidade de Colossos, em Rhodes, e do qual também depois você vê que foi derivada a epístola de Colossenses. E a data pelo qual Paulo escreveu essa carta direcionada a esse irmão na fé é também possivelmente no mesmo período em que foi escrito as epístolas em prisão. É provável que essa epístola de Filemon tenha sido uma carta direcionada a ele, enquanto que Colossenses foi a mesma epístola de Paulo, porém direcionada à igreja que estava em sua casa. E qual era o propósito da epístola de Filemon? A epístola de Filemon foi escrita porque Filemon ele tinha alguns escravos, e um desses escravos, chamado Onésimo, havia fugido da casa de Filemon e foi parar lá em Roma. Estando naquela cidade, Pedro se encontrara com Onésimo, porque era um escravo fugitivo, consequentemente foi preso lá em Roma, o que acabou encontrando com Paulo na prisão. Assim, esse menino se arrepende, se converte, e agora Paulo está fazendo esta reconciliação entre Filemon, o Senhor, e Onésimo, né? Que era o escravo foragido. E em cima desse contexto, por volta dessa época do ano, 61, 62, é que foi escrita esta carta, e é o qual também nós vamos neste momento comentá-la. Muito bem, aqui está a parte das Sagradas Escrituras, onde o apóstolo Paulo, né, prisioneiro de Cristo Jesus, mostrando categoricamente o período em que ele se encontrava, também o irmão Timóteo, ao amado Filemon, que foi esse o colaborador ali na igreja de Colossos. A irmã Áfia, possivelmente sua esposa, e Arquipo, talvez o seu filho, né? Nosso companheiro de lutas, e a igreja que está ali em sua casa. E agora o apóstolo Paulo fala graça e paz a vós outros, da parte de Deus nosso Pai, do Senhor Jesus Cristo, como ele afirma em todas as suas cartas, não é? E como todas as cartas em prisão, ele sempre começa dizendo, né? Eu agradeço, eucharisto tu teu, né? Aqui no grego, eucharisto, eu agradeço a Deus, lembrando sempre de ti nas minhas orações. Como da mesma maneira ele escreveu todas as epístolas de prisões, eu havia comentado, o apóstolo Paulo se dedica nesse momento à escritura, à literatura e também ao ministério da intercessão, enquanto ele estava encarcerado. Ele faz isso ciente do amor e da fé que ele tem, né, que Filemon tem, fazendo essa analogia, né, a respeito do termo amor. Filemon tem a ver, fileo, né, com gostar, com amar, e aqui ele está utilizando isso, embora o texto aqui é ágape, né? E da comunhão de tua fé se torna eficiente no pleno conhecimento de todo o bem que há em nós para Cristo. E ele teve um motivo de grande alegria, porquanto através de Filemon muitas pessoas teriam sido reanimadas, não apenas pelo aspecto dele cuidar, pastorear uma igreja, mas também pelo próprio aspecto de ele ser também um investidor nessa obra. Muito bem, e aí então no versículo 8 ele se dedica especialmente ao tema proposto da carta, que é solicitar, né, a reconciliação com Timóteo, com Onésimo, desculpe, e interceder a favor de Onésimo, que foi, na verdade, um escravo fugitivo, não é? E aí Paulo, no versículo 11, utiliza o nome Onésimo, que quer dizer útil, e fazendo alusão do nome e do significado do seu nome. Antes ele foi um escravo inútil, agora ele era Onésimo, ele era útil, né? A ti e a mim. Muito bem, queridos. E ele está mandando que Onésimo pudesse novamente ir ao encontro de Filemon
então se reconciliar. Observe aqui que Paulo ele faz com que haja esta a aceitação, esta reconciliação em pessoa, correto? Ele possa fazer isso daí. E ele enviou Onésimo para que Onésimo pudesse se reconciliar, portanto, com Filemon. E ele assim o fez para que houvesse essa reconciliação. E se porventura tivesse Onésimo causado algum transtorno financeiro, é possível que tenha havido isso também, não só a questão do desperdício de perder um escravo, que era considerado um patrimônio na época, mas também do próprio Onésimo ter gerado algum prejuízo econômico, utilizando dos recursos do seu senhor para fugir daquela ocasião. Então o apóstolo Paulo diz, olha, coloca na minha conta, quando eu for aí eu vou pagar, né? Ele está disposto a fazer isto, a fim de que pudesse ter esse tipo de reconciliação na presença de Deus. E por fim, os últimos versículos falam, né? Certo que estou da tua obediência, escrevo sabendo que farás mais do que estou te pedindo. E assim possivelmente, né? E também está dizendo, olha, quando eu for solto aqui de Roma, eu tenho a intenção de ir aí fazer uma visitinha pessoal, estar em comunhão com os amados irmãos. E da mesma forma, ele agora aproveita a ocasião para falar acerca daqueles outros colegas de ministério, a saber, Epáfras, Marcos, Aristarco, Demas, Lucas, que eram também cooperadores. Ou seja, né, esse grupo de discípulos se conheciam e estavam também gentilmente se saudando. E desta forma, o apóstolo Paulo termina aqui dizendo que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com ele, com o espírito de Filemon, nesta ocasião. Muito bem, queridos, sem demora, então, comentamos esta epístola pastoral endereçada por uma questão circunstancial a Filemon, um dos pastores da igreja de Colossos. Fique na paz, Deus abençoe em nome de Jesus.